Bom dia, amigas e amigos. Nessa segunda-feira, 14 de julho, estou aqui para partilhar a palavra de Deus com todos vocês que nos acompanham nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. O trecho que nos é proposto hoje é aquele retirado de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 até o capítulo 11, versículo 1. Trata-se do final do assim chamado discurso missionário. Nós sabemos que Mateus, ao longo do seu evangelho, apresenta 5 discursos missionários, nos quais nós encontramos o ensinamento de Jesus. E o segundo é aquele do envio dos 12 em missão. Os 12 discípulos em missão. E nós sabemos que cada um dos 5 discursos está concluído, na medida em que nós sempre encontramos a mesma fórmula de conclusão. Então, nesse caso, justamente o capítulo 11, versículo 1, quando Jesus terminou de dizer essas palavras, né? Quando Jesus terminou de dizer essas palavras, então foi adiante. Esta é uma fórmula, digamos, estereotipada. Muito bem. No evangelho que é proposto no dia de hoje, nós encontramos alguns ensinamentos de Jesus que não necessariamente estão tão ligados um ao outro. De fato, é um pouquinho difícil, sem um aprofundamento, de ligá-los. Eu gostaria de comentar em modo particular dois pequenos blocos, os versículos 34 a 36, junto com 37 e 39, deixando a última parte, que são os versículos de 40 até 42, para um outro momento. Nesses versículos, então, de 34 até 39, sempre no contexto do envio em missão, Jesus diz assim: não penseis que eu vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, né? Ele fala da divisão, e divisão na própria família. Lucas, utilizando esses mesmos versículos, quer dizer, utilizando essa mesma tradição, ele não falará da espada, mas falará da divisão. Eu não vim trazer a paz, mas vim para trazer a divisão. Claro que são palavras que um pouquinho nos parecem estranhas, vindas do príncipe da paz, aquele que, uma vez ressuscitado, sempre se deixa ver aos seus discípulos, começando com as palavras: a paz esteja convosco. Mas se trata, nesse caso aqui, de deixar bem claro aos discípulos, no caso da comunidade de Mateus, mas hoje é cada um de nós, que quando nós acolhemos o Evangelho, essa acolhida, se é verdadeira, se é uma acolhida de fato, ela traz consequências. E essas consequências, elas não serão compreendidas por todos, a começar pela nossa própria família. Então, quando nós passamos a acolher a palavra de Deus e a procurar segui-la dentro de uma comunidade cristã, haverá pessoas na família, possivelmente, né, não obrigatoriamente, mas possivelmente, sobretudo quando se trata de uma família na qual não há toda uma vivência de fé, digamos assim, ao longo dos tempos, ao longo dos anos anteriores, mas uma família na qual uma pessoa daquela família adere a Jesus, enfim, vamos dizer assim, não conhecia profundamente o Evangelho e num certo momento o conhece e adere de mente, adere de coração, adere com a sua vontade. Nesse sentido, haverá possivelmente na própria família pessoas que tentarão dissuadi-la através de diferentes modos, tentando colocar algum obstáculo, tentando ridicularizar,
enfim, em diferentes modos. E depois nós encontramos também no próprio trabalho, digamos assim, quando também a pessoa poderá ser em algum modo ridicularizada pela, pela sua, pela sua adesão séria à fé. Um outro aspecto também de cruz, né? Em seguida, Jesus fala de carregar a cruz, nesse mesmo trecho aqui, né? Pode também acontecer que uma pessoa receba uma proposta, mas essa proposta seja contra a fé, contra a moral. Uma proposta, se você fizer isto ou aquilo, você será promovido, mas a pessoa diz não, em nome da sua fé, em nome da moral que brota da fé. Então, tudo isso gerará na vida da pessoa, gera na vida da pessoa divisão, né? É a espada da palavra de Deus que corta, né? E você precisa, se de fato quer aderir a Jesus, precisa aceitar essa divisão. Por isso que Jesus, após ter falado disso nos versículos 34 a 36, quando ele diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada, vim trazer a Mahaira, a espada. Logo em seguida, então, ele diz: se alguém de fato quer me seguir, precisa tomar a cruz de cada dia, né? Ton stauron mu, a cruz de cada dia. Nesse sentido, a cruz que é consequência das escolhas feitas a partir da adesão ao Evangelho. Para usar uma palavra que é assim uma categoria importantíssima no Evangelho segundo Mateus, quando de fato a pessoa se torna discípula de Jesus, então ali também deve estar preparada, né, para estas divisões, para esta espada que é a palavra de Deus, que traz divisões pelas escolhas que são necessárias. Agora, eu gostaria também de alertar cada um de nós que aderir a Jesus não se trata de se tornar um alienígena. Estou usando palavras assim um pouco fortes. Não se trata de se tornar um deslocado social, né? Quando Jesus fala de uma espada que causa divisão, de carregar a própria cruz, é a partir da adesão ao Evangelho, mas o Evangelho é aquele que traz sabor, que traz luz. Então a pessoa, devagarzinho, ela será percebida também pelos seus familiares, pelas pessoas que convivem, como alguém que traz sal, traz sabor, traz luz. Então é uma divisão que depois levará devagarzinho as pessoas que convivem a perceber: olha, essa pessoa está vivendo com um profundo sentido de vida. Então dirão: o que será que está acontecendo na vida dessa pessoa, desse meu familiar, dessa pessoa que trabalha comigo? Isso poderá então ser poderá resultar na pessoa também desejar conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, conhecer a comunidade cristã. Então, coragem, encorajemo-nos se nós estamos sentindo que o ser discípulos de Jesus nos está trazendo também dificuldade, divisões, se a cruz está pesando em algum setor da nossa vida por sermos discípulos de Jesus. Lembrando, porém, que o discípulo e a discípula de Jesus é chamado a ser sal da terra e luz do mundo, sal que dá sabor, luz que dá luz e calor. Desejo a todos vocês que tenham um bom dia e que a palavra de Deus nos ilumine a todos.